Existem pessoas que são extremamente criativas, mas que não ganham dinheiro com isso. Inclusive, eu conheço uma pessoa que é um artista, cria coisas fantásticas, mas não consegue tangibilizar aquilo em negócio. Ou seja, será que criar é um caminho seguro para ganhar dinheiro? Ou, em outras palavras, será que criar é diferente de inovar? Bom, eu estou aqui junto com o Alexandre Correia no Café no Teatro e ele, como especialista em criatividade e inovação, vai nos ajudar nisso. Alexandre, tem diferença de criatividade para inovação? É a mesma coisa, um depende do outro? O que você pode falar? Ah, sim, tem diferença. As duas são importantes, de alguma forma interligadas, mas criatividade é bastante diferente de inovação. A criatividade ela é um conceito abstrato que é a capacidade de imaginar, de pensar coisas novas. A inovação, ela já tem um componente mais prático, mais concreto. A inovação é a existência, a criação de um produto, de uma solução para o problema de alguém, algo que chegue na ponta final. Tem um professor, chama Silvio Meira, ele tem uma frase muito legal que ele fala assim: inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Ou seja, porque basicamente o que ocorre é o seguinte: aqui tem a criação, a ideia, a sacada, a criatividade. Ah, pensei num novo produto ou serviço. Na outra ponta é o outro produto ou serviço. Só que entre você ter a ideia desse novo produto ou serviço e aqui esse novo produto ou serviço está no mercado, está sendo consumido pelas pessoas, vai um abismo e tem um monte de etapa antecedente para você transformar o que é ideia numa execução. Aliás, isso tem muito a ver com design thinking, né? Que eu sei que é uma área que você já estudou bastante. Como você acha que o design thinking ele preenche essas etapas da ideia à execução, ao produto final? Bom, na verdade, o design thinking ele acaba preenchendo de maneira muito clara, através de um pensamento de projeto, né? Um pensamento projetual, como que você tangibiliza de fato algo muitas vezes etéreo. Porque a criatividade é isso, ela surge muitas vezes como eureka, como diz o Domênico de Masi, no ócio criativo, ela surge no momento inesperado, no momento de ócio. Só que você transformar aquilo em negócio, em projeto, em ação, em uma solução para o mundo, muitas coisas precisam ser feitas. Então, no próprio design, existem alguns princípios que precisam ser respeitados. Primeiro, você tem que fazer algo que seja útil para alguém. Então, uma das ideias é o seguinte: comece pensando já no alguém que vai usar. Quem que vai usar aquele produto, aquela ideia, aquele serviço? O que ele busca quando ele usa aquilo? Qual experiência ele quer? Se você começar pensando no usuário, você já tem mais chance de criar algo inovador que ele queira usar, que ele dê valor àquilo e que queira pagar por aquilo. Mas outras coisas também são importantes, como, por exemplo, a ideia da prototipação. Muitas vezes a ideia ela não nasce 100% pronta. A gente fala muito em MVP, né, que é o produto mínimo viável. Às vezes você cria uma coisa como uma experiência, coloca no mercado para ver o que acontece, começou a dar certo, você aprimora. E muitas vezes as pessoas deixam de ser inovadoras por isso, porque elas têm medo de colocar a cara para bater, têm medo de tentar novas abordagens. Tanto que me parece, ouvindo você dizer isso também, que a inovação ela tem muito de saber vender uma ideia, ela tem muito de saber empreender um projeto, ou seja, tem método, tem risco, tem cuidado que tem que ser tomado, claro, mas também tem que ter atitudes empreendedoras de fazer aquilo acontecer, senão você só cria, pensa coisas, inventa coisas, mas não consegue tangibilizar aquilo. Tem método que ajuda? Claro que tem, mas eu acho que tem habilidades essenciais que ajudam ainda mais. Entre elas, essa capacidade de você acreditar naquilo e fazer as pessoas também acreditarem que aquilo é importante, né? Perfeito, Marcelo. Eu sempre brinco que eu digo que o processo de inovação ele é composto de algumas etapas, né? Então você tem essa primeira etapa da criatividade, que é um lado meio artista, meio sacada, meio genial, a parte da criação, da ideia, da imaginação nova, porque você só resolve problemas novos com imaginação nova, com soluções novas, né? Então, se existe nesse processo da inovação uma etapa inicial necessária, fundamental da criatividade, que é uma etapa ilustrativamente meio artística, tem uma segunda etapa que é engenheiro. Planilha de Excel, prós e contras, orçamento, custo, planilha, prazo, quem vai comprar isso, qual é o retorno potencial disso. Depois tem uma etapa pedreiro, pô, tijolinho em cima de tijolinho, porque o engenheiro projeta lá no papel, vamos fazer assim, depois alguém vai ter que soldar a peça, né? Vai ter que chamar um serralheiro, vai ter que prototipar, não é? Ou seja, tem uma etapa de suor. E por fim, tem uma etapa de vendedor. Porque você precisa vender essa ideia, primeiro, para os engenheiros que vão fazer, ou para o dono da empresa, ou para os financiadores, né? Depois, se ela der certo, você precisa vender para os consumidores que é legal aquilo. Veja bem, por exemplo, a Apple. Ela lançou o iPad.
O iPad, no fundo, ele era um celular grandão e um laptop pequeno. Era uma coisa meio intermediária entre duas coisas, mas assim, eles souberam vender muito bem. Muitos dos produtos que a Apple lançou muito bem sucedido foram muito mais pela capacidade de vender aquela ideia de qualquer outra coisa. Ou seja, um processo de inovação envolve um lado artista, um lado engenheiro, um lado pedreiro, um lado vendedor. E é por isso que quase invariavelmente o processo de inovação é colaborativo, porque raramente um único sujeito vai conseguir ser bom artista, o artista quase sempre é bagunceiro e não gosta de Excel, né? Ele vai conseguir ser bom artista, bom engenheiro, bom pedreiro e bom vendedor, né? Então o processo de inovação é fundamentalmente colaborativo.